Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das eras mais importantes e, olha, cheia de contradições da história do Brasil, a Primeira República. Foi um tempo que começou com aquela promessa de modernidade, sabe? Mas que, na prática, foi erguido em cima de estruturas de poder que já eram bem antigas e conhecidas. E para guiar essa nossa análise, vamos usar como base estas anotações de estudo aqui. A ideia é pegar esses pontos e transformar numa narrativa bem clara, que mostra de um jeito visual como é que essa máquina de poder tão complexa funcionava no dia a dia. Então, nosso roteiro é bem direto. Primeiro, como a República nasceu. Depois, a gente vê o embate entre os militares e a elite rural. Em seguida, vamos detalhar as regras do jogo que mantinham o poder funcionando. E, por fim, a gente olha para a engrenagem econômica por trás de tudo isso: o café. Tudo começa, então, com uma virada de chave bem dramática. Vamos entender como é que o Brasil deixou de ser uma monarquia para virar uma república. O ponto de partida é 15 de novembro de 1889. A monarquia cai, a república é proclamada e a velocidade com que as coisas acontecem é impressionante. Só 2 anos depois, em 1891, o país já tinha uma constituição novinha em folha para definir as regras desse novo jogo político. E aqui tem um ponto fundamental. Quem estava por trás dessa mudança? Olha, não foi uma revolução popular com o povo na rua. Foi um golpe, uma rearticulação do poder lá em cima. De um lado, tínhamos setores do exército. Do outro, a elite agrária, principalmente os cafeicultores, que se sentiram, digamos, abandonados pela monarquia depois da abolição da escravatura em 1888, que foi feita sem dar nenhuma indenização para eles. Para essa elite, a república era o caminho para garantir o controle político e, claro, proteger seus próprios interesses. A nova Constituição, então, trouxe uma estrutura de governo inspirada no modelo dos Estados Unidos, com aquela divisão clássica dos três poderes: o executivo, com o presidente na liderança, o legislativo, com deputados e senadores, e o judiciário. No papel, parecia um sistema supermoderno e equilibrado. Mas a história da Primeira República não é uma linha reta, não. Ela se divide em duas fases bem claras, com grupos de poder bem diferentes no comando de cada uma. De um lado, temos a chamada República da Espada. Foram os primeiros anos onde os presidentes eram marechais e o poder era mais centralizado, mais autoritário. Do outro lado, vem a longa República Oligárquica. É aí que o poder muda de mãos e vai para os grandes donos de terra, os famosos coronéis, e suas alianças regionais. E os dois primeiros presidentes do Brasil eram exatamente isso, figuras militares de peso. O Marechal Deodoro da Fonseca, que liderou o golpe, e depois o seu sucessor, o Marechal Floriano Peixoto, que ficou conhecido como Marechal de Ferro. Eles são a cara dessa primeira fase militarizada. A grande virada acontece com a chegada de Prudente de Moraes à presidência. Ele foi o primeiro civil eleito, e isso marca o fim da República da Espada e o comecinho do longo domínio das oligarquias do campo, um domínio que durou até 1930. Ok, então a elite rural chegou ao poder. A grande pergunta é, como é que eles conseguiram se manter no controle do país por tanto tempo? A resposta está numa série de mecanismos políticos que eram, assim, muito bem amarrados. A base de absolutamente tudo era o coronelismo. O coronel era o grande fazendeiro, a figura mais poderosa da sua região. Ele não tinha só o poder econômico, ele controlava a vida das pessoas. Era uma espécie de chefe político local. E como é que esse poder todo se transformava em poder político nacional? Simples, através do voto de cabresto. Pensa só, voto não era secreto, era aberto. Então as pessoas eram pressionadas, intimidadas, ou às vezes trocavam o voto por algum favor. Na prática, o coronel pegava o seu curral eleitoral e levava todo mundo para votar em quem ele mandasse. E aí a gente chega num ponto crucial, que as próprias anotações destacam. O Brasil mudou de império para república, mas para a imensa maioria do povo não mudou nada. O poder continuou na mão de pouquíssimos e a tal da participação política era, na verdade, uma grande fachada. E esse poder dos coronéis lá na ponta era a base de um acordo nacional ainda maior, a política dos governadores. Funcionava mais ou menos assim. O presidente apoiava os governadores dos estados e os governadores, em troca, usavam os coronéis para garantir que só fossem eleitos deputados e senadores aliados. Era uma máquina de poder que se alimentava sozinha. Mas o que bancava essa máquina política toda? O que sustentava financeiramente essa estrutura? A resposta está na economia.
E o motor dessa economia tinha nome: café. A expressão máxima de toda essa estrutura era a famosa política do café com leite. Basicamente, as elites dos dois estados mais ricos e populosos, São Paulo, o café, e Minas Gerais, o leite, ficavam se revezando na presidência da República. Assim, eles garantiam que as políticas do governo federal sempre iam favorecer os interesses econômicos deles. E aqui a gente vê o desequilíbrio de poder de forma bem clara. Juntos, São Paulo e Minas concentravam quase todo o poder político do país. Os outros estados ficavam numa posição de coadjuvantes, sabe? Dependendo totalmente das negociações dessa dupla aí. Vendo as anotações assim, lado a lado, a imagem fica completa. De um lado, a gente tem a estrutura política, com coronéis, governadores, e do outro, o motor econômico do café, garantindo que essa estrutura continuasse de pé. A política servia à economia da elite, e a economia da elite bancava a política. Um ciclo perfeito. Então, para resumir a história toda, temos uma república que nasceu de um golpe de elite, que foi controlada primeiro por militares, depois por uma elite do campo, que usou mecanismos como o coronelismo para manter o poder, que foi dominada pela aliança café com leite e que, no fim das contas, deixou a maior parte dos brasileiros completamente fora da vida política. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Quando a gente olha para essas estruturas de poder, para o clientelismo, para as alianças de elite e para a influência gigante dos interesses econômicos, fica aquela pergunta no ar: o quanto dessa máquina política da Primeira República realmente ficou no passado?